eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos fazer agora a correção dos exercícios do nosso livro, tudo bem? Então aí eu deixei as páginas 26, 27, 30, 31 e 32. Então, a videoaula hoje é apenas de correção e relembrar um pouquinho novamente dos conteúdos. Então, aí a primeira página foi a página 26, tá? Do conteúdo Água que bebemos. Primeira questão. Observe a paisagem ilustrada. Então, te dá uma imagem de algumas crianças, né, brincando, alguns adultos, olha só, aquele adulto sentado debaixo da árvore, pegando uma sombrinha, as crianças brincando com a água. Isso é para a gente perceber o quanto que estar na natureza, pessoal, é importante para a gente, né? Quando eu quero distrair, vou descansar a cabeça, né? A melhor coisa que existe é estar em contato com a natureza, brincar um pouquinho em uma área aberta, em uma graminha. Então, novamente, reforçando a importância dela para nós e por que nós devemos preservá-la, não é mesmo? E a primeira pergunta aí, ó, olha só, por que a água, o ar e o solo são importantes para o planeta? Poxa, por que o planeta é importante para você? Tá? Então, o que a gente precisava é uma resposta individual, tudo bem? Mas o que nós precisamos de entender? Quando a pergunta é assim, são importantes para o planeta, dá uma ideia de por que elas são importantes para você também, né? Porque você, nós, só sobrevivemos no planeta Terra, não tem outro espaço, não tem outro planeta que nós podemos sobreviver, não é mesmo? Então, olha só, por que a água, o ar são importantes para o planeta? Porque, primeira coisa, nós habitamos aqui, né? Nós moramos aqui, tá? E nós temos que cuidar do ambiente onde nós habitamos, tudo bem? Além de, no planeta, existir também milhares de seres vivos, tá? Animais, plantas, olha só lá na ilustração. Peixinho, as árvores, não esqueci das árvores, tá? Então, olha só, o ar é extremamente importante para nós. Olha só esse menino aqui, respirando ar fresco, não é mesmo? O solo, extremamente importante para as árvores se desenvolverem. E olha que legal esse adulto aqui sentando debaixo da sombra, lendo um livro, mesmo. Então é uma resposta individual que você pode descrever essa importância, né, da água, do ar e do solo para o planeta e para nós. E a terceira pergunta é desafiadora, hein? O que você tem feito para preservar a água, o ar e o solo? Você já parou para pensar nisso? Você já, já jogou um lixo, algum resíduo, tá? No chão hoje? Espero que não, não é mesmo? Porque quando a gente faz isso, pega uma embalagem de biscoito, descarta na rua, joga no chão, você está poluindo o seu solo, tá? Então, vamos pensar mais nisso. Lixo, lugar de lixo é no lixo, tá? Próxima pergunta. Paisagens como a ilustrada são comuns no lugar onde você mora? Aí, no caso, a próxima pergunta está se referindo a essa imagem aqui, não é mesmo? É comum aí onde você mora? Bom, aí é uma resposta, é uma pergunta individual também, tá? Eu vou responder como se fosse eu. É relativamente comum, tá? Eu moro bem próximo da escola, pessoal. Não sei se vocês conhecem essa foto, tá? Essa foto foi eu que tirei. Na parte mais próximo do clube, tá?
E eu tirei essa foto para mostrar que, olha só, tem algumas áreas verdes. Olha só que legal essa área verde aqui, ó. Então, ambientes verdes, árvores, natureza, é relativamente comum, assim. Na região onde que eu moro, tem, tá? Só que presta atenção nesta imagem agora. É a mesma. Eu só cortei aqui, ó. Eu só cortei a foto, tudo bem? Então, quer ver? Olha aí. As árvores. Aqui aparecem até uns macaquinhos de vez em quando. E agora? Olha só a quantidade de poluição, de esgoto que cai aqui nesse, que eu não vou nem chamar de rio, onde já foi um rio, tá? E o cheiro aqui é bom? Não. O cheiro é péssimo, por causa da poluição ambiental, né? Então, as características do cheiro é da água, lembrando. Não. Por que que aqui tem um cheiro tão forte? Resíduos que são liberados na água, tá? Aqui posso encontrar animais mortos, posso encontrar bastante materiais, substâncias dissolvidas na água. Lembra que a água é um solvente universal? Pois é. Então, se eu fosse responder a pergunta, eu tenho um ambiente parecido, só que ele é poluído. Infelizmente, não é tão limpo igual está ilustrado aí na paisagem. Vamos então para a próxima questão. Então, antes de ir para a próxima questão, olha só, eu coloquei essa reportagem de 2019, olha só. Dezembro de 2019. Baleia encontrada morta com 100 quilos de lixo no estômago, tá? Depois eu vou dar uma aula explicando para vocês como que nós podemos fazer para evitar esse tipo de coisa, já que as baleias estão tão distantes da gente, não é mesmo? As baleias estão lá no oceano. Existe alguma coisa que eu posso fazer aqui para evitar que isso aconteça? E isso é só um exemplo, tá, da baleia. Existem diversos peixes, tá, golfinhos, animais que estão no mar, que sobrevivem no mar e que acabam morrendo pelo excesso de resíduo, de lixo que vão parar lá. Agora imagina, gente, a baleia morreu porque tinha 100 quilos de lixo no estômago dela. Imagina só, 100 quilos de lixo aí dentro da sua barriga, né? Então devemos prestar muita atenção nisso. Próxima página, 27. A água componente indispensável à vida. Aí era para marcar um X naquele vegetal que você acredita ter maior quantidade de água. Olha só que interessante. Aí o tomate vai ter 93%, muita coisa, não é mesmo? É o primeiro colocado. Depois vem o brócolis, cenoura e o milho. Tudo bem? B. Dos vegetais ilustrados, qual possui de fato a maior quantidade de água? Tomate. E o menor? Milho. Tudo bem? Questão 2. Observe agora os animais, marca um X naquele que você acredita ter maior quantidade de água no corpo. Olha só que legal. Aqui temos um peixe, uma minhoca, uma água-viva, um sapo e um siri, tá? Então, olha só que interessante. A água-viva é a que possui maior quantidade de água, tá? E o menor? O menor vai ser o peixe, 67%. Estranho, né? Ele já vive dentro da água. Exatamente, mas ele possui bastante coisa, ainda mais do que a gente, olha só. Nós possuímos em torno de 70, né? É basicamente a mesma quantidade. Então, olha só, a água viva, 95%, minhoca, 80% do corpo constituído de água, peixe, 78%, siri, 79% e o peixe, como 67%. Vamos para a próxima questão. Em sua opinião, por que os seres vivos têm água no organismo? Então, estou falando não só
de animal, tá? Estou falando de modo geral. Por quê? Porque, primeiro, nós bebemos, tá, água, e quando, por exemplo, eu como, eu me alimento de uma fruta, eu estou também bebendo água, porque na fruta possui água. A fruta não veio de uma árvore. E a árvore, para crescer, não precisou de água, tá? Então a gente está bebendo água até que quando a gente não quer. Quando a gente está comendo, por exemplo, uma melancia. E por quê? Para nos hidratar. Nosso corpo precisa de água para manutenção dos nossos órgãos, para transporte de nutrientes, tá? Então a água ela é fundamental para manter as necessidades vitais do nosso organismo, para manter respiração, para manter circulação sanguínea, tá? Então, para nos hidratar. Então, a água é extremamente importante para nós e para os seres vivos. Página 30, questão 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. Então, olha só. Porcentagem de água no corpo humano ao longo do desenvolvimento. Então, olha só. Lá no útero, quando você estava dentro aí da barriga de sua mãe, olha a quantidade de água. Azul aqui é a quantidade de água. Quando você não era nem um bebê ainda. Aí, quando você nasceu, o bebê aumentou, diminuiu um pouquinho a porcentagem, mas ainda continua muita coisa, tá? E olha a pessoa adulta, é mais do que a metade ainda, não é mesmo? A pessoa adulta tem muita quantidade. Então, o que está acontecendo ao longo do desenvolvimento da pessoa? Está diminuindo a quantidade de água à medida que a pessoa cresce. Tudo bem? Então, escreva em que etapa da vida a maior quantidade de água no corpo humano. Na etapa que o bebê se encontra no útero materno, olha só. Não é mesmo? Olha a quantidade de água representado aí pela cor azul. Olha aqui na legenda. Tudo bem? De que forma seu corpo elimina a água? Pela urina, pelo suor, tá? Essas questões nós já falamos na nossa aula, tá? Então, ao suar, defecar, urinar e no processo de respiração também. Tudo bem? As formas que nós eliminamos a água. E por que a gente precisa beber água constantemente? Poxa, se o nosso corpo é 70% de água, nós precisamos de o quê? De nos hidratar, pois a água mantém as funções vitais, as funções que são indispensáveis para a gente sobreviver. Como eu já falei, nossa circulação sanguínea, né, vai levar os nutrientes para todo o nosso corpo. A gente precisa da água para sobreviver. A partir das informações lidas e discutidas, justifica a presença de água no organismo de vocês, tá? Então, olha aí uma resposta completa. A água faz parte dos seres vivos e dos processos que eles realizam, como respiração, digestão, manutenção da temperatura do corpo, excreção, né? Que a gente falou, que a gente já disse que é a urina, lubrificação das articulações, na produção do alimento, no caso dos organismos vegetais também. Então, a experiência aí tá na página 31 e o pensar e resolver na página 32. A experiência é muito simples, tá, pessoal? Se não tiver algum material e não precisa de fazer com todos, o interessante é entender esse processo, essa capacidade que a água tem de dissolver substâncias, algumas e outras não, tá? Então, por exemplo, se não tiver aí no seu caso vinagre, então não precisa de fazer com vinagre não, faz com sal, areia, açúcar, feijão e óleo, tá? Então separe aí, de acordo com os materiais que vão ter na sua casa, coloque em cada copo uma colher pequena, cheia com cada um dos materiais, tá? Identifique o material e mexa bem aí depois para ver como que vai se comportar, o material vai se comportar na água. Aí vamos para a questão. No caso do óleo de cozinha, ele dissolveu na água? O óleo de cozinha não.
Ele não tem essa capacidade. Ah, Renan, mas a água é um solvente universal. Sim, mas algumas substâncias, não por causa da água, tá? Mas por causa da característica da substância, mesmo que no caso aqui é o óleo, ela não vai se misturar com a água, tá? Como a areia também, ela não vai se misturar, não vai se dissolver na água. O vinagre, sim, e ainda vai mudar a cor da água. O açúcar, sim. O sal também são os mais comuns. E o grão de feijão também não, tá? Então, retire as etiquetas após isso. E sem etiqueta, é fácil identificar o material de cada copo? Olha só, vai ser difícil. Por exemplo, como o açúcar e o sal se dissolveu, você não vai ver ele mais. Então, como que você vai ver? Ah, aqui estava o açúcar e aqui estava o sal. Você retirou a etiqueta. Então, pode ser que alguns você vai identificar. Por exemplo, o grão de feijão vai continuar lá. Só que entre o açúcar e o sal, você não vai conseguir identificar. As últimas questões, faça uma lista dos materiais que você conhece que não se dissolvem na água, então uma resposta pessoal. Lembram aí, os materiais que você conhece que não vão dissolver na água. Pensam aí de acordo com o resultado da experiência de vocês. Poderia ter sido aí o próprio grão de feijão, outras sementes, tá? Pedrinhas que você pode colocar, isopor, plástico, tá? Essas substâncias, tá? Quer dizer, esses objetos. Marque um X nos materiais que se dissolvem em água. Então agora marcar um X naqueles que se dissolveram. O álcool, açúcar, sal, pó de giz, não é o giz por inteiro, pó de giz, a terra, suco de garrafa, aquele suquinho em pozinho, e o pó de café. Pedacinhos de plástico, não. Para a próxima aula, nós vamos estudar então a água e permeabilidade. Abraços aí da Saracura Três-Poste, que é uma ave que gosta bastante de ficar próximo dos rios, próximo de água, tudo bem? Bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.